Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar em Tua casa, rendendo louvores ao Senhor, orando a Ti. E agora, eterno Deus, rogamos a Tua bênção para esse momento que ouviremos a Tua palavra. Que a Tua mensagem, ó Pai, seja exposta com fidelidade e que o Teu Santo Espírito, Deus, aplique no nosso coração, Pai. Que transforme as nossas vidas, nos ajude, Deus, a sermos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O quanto que você já fez para alcançar a felicidade? Quanto que nós fazemos para isso, né? Todos nós queremos ser felizes. Isso é algo que nós lutamos para isso, né? Trabalhamos para isso. Ser felizes. Se por acaso nós buscarmos, né, na internet, uma ferramenta de busca, digitarmos lá como alcançar a felicidade, tenho certeza que os irmãos vão encontrar milhares de resultados com os mais diferentes tipos, né, de soluções para a felicidade. Mas entre todos esses resultados que os irmãos vão encontrar, vão ver algo em comum. A felicidade é possuída por hábitos ou por alguma coisa que a pessoa faz. Isso é algo em comum em todas as respostas, né? E diante dessas respostas, os irmãos vão ver: não guardar rancor, tratar as pessoas com bondade, tratar problemas como desafios, ser gratos em todas as coisas, sonhar grande, né? Tudo isso são respostas para como encontrar a felicidade. Tem pessoas que ainda buscam a felicidade através de sentimentos ou valores, né? A felicidade encontrada em sentimentos pode ser a felicidade das piadas, do jogo, da bebida, do sexo, da comida, do consumo, e por aí vai. Felicidade em sentimentos. E de valores, buscar um propósito maior em sua vida, né? Seja lá o que isso queira dizer, né? Mas buscar algo maior do que nós em nossa vida, né? Essa lista, meus irmãos, é bem grande, mas o que importa para nós nessa noite é saber o que a palavra de Deus nos diz como felicidade. E é isso que nós temos aqui revelado pela palavra do Senhor no Salmo de número 32. Esse salmo ele foi escrito por Davi, e não é somente porque está escrito aqui no texto, mas o próprio livro de Romanos também confirma a autoria de Davi. E ele escreve, e tem uma nota muito interessante logo no início do salmo, que diz salmo didático, né? Essa palavrinha didático mostra que Davi ele estava querendo ensinar algo para o povo, né? Uma lição que ele tinha aprendido, ele estava demonstrando então para o povo de Deus. Os irmãos podem observar também que o Salmo 32 ele é muito parecido com o Salmo 51,
né? Que é um salmo de penitência, um salmo de arrependimento, mostrando qual foi o contexto que foi escrito, então, esse trecho da palavra do Senhor, né? O contexto onde Davi tinha pecado com Batseba, né? Tinha adulterado com Batseba. Os irmãos conhecem a história. Então, diante deste grande pecado, ele se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. Então, esse, meus irmãos, é o plano de fundo desse salmo que é da nossa mensagem de hoje. E ele inicia assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado, meus irmãos, é uma palavra que pode significar uma grande bênção ou a felicidade. Então, o que ele está dizendo logo aqui no início é que a maior bênção, a maior alegria, a maior felicidade que nós podemos ter é quando nós temos o nosso pecado perdoado. É quando o perdão de Deus alcança as nossas vidas. Quando a culpa, quando as mágoas, quando aquilo que nós carregamos, que nos afasta do Senhor, é perdoado, é liberto. Então essa é a mensagem, meus irmãos, de alegria. A verdadeira alegria é encontrada no perdão de Deus. Muitas coisas podem nos dar alegria nesse mundo, mas maior do que tudo é o perdão dos nossos pecados que nós encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. E perdoar, meus irmãos, dá um entendimento de levar algo para longe, levar a nossa culpa, aquilo que nos aflige, para longe. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo que fez isso. Ele tomou a nossa culpa e levou para longe, e Ele cobriu, não é? Que está dizendo aqui, como se algo que é muito ofensivo é coberto, é escondido. É isso que Deus fez por nós. Tudo aquilo que nós fazemos contra Ele, contra o nosso próximo, que desagrada ao Senhor, que ofende ao Senhor tão profundamente, agora foi perdoado. É por isso, meus irmãos, que Deus agora, depois que Ele nos perdoa, Ele nos deixa sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, nenhum dolo. É isso, esse é o perdão, essa é a alegria que nós encontramos na palavra de Deus. Essa é a alegria que nós encontramos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos transformou e agora nos reconciliou com o Pai. Nós fazemos parte da sua família e não há maior alegria do que essa. Não há maior felicidade. Podemos buscar a felicidade em muitas outras coisas, nos bens materiais, não é? Através de relacionamentos, mas além de tudo isso está a alegria que nós encontramos em Deus. Os irmãos já devem ter ouvido falar do livro O Peregrino, de John Bunyan. Conta a história do cristão, né? Um personagem que durante quase toda a sua jornada rumo à cidade celestial, ele carrega um grande fardo, né? Um grande peso, e na sua jornada aquilo dificulta muito, né? Torna muito difícil a sua caminhada, porque ele carrega esse grande fardo pesado, né? E em determinado momento, quando ele encontra o Salvador, aquele fardo é retirado e ele pode andar então com segurança, ele pode andar com alegria, agora livre dos fardos que ele carregava. Essa, meus irmãos, é isso que Deus faz com a nossa vida. Ele transforma a nossa culpa em perdão, em alegria. Ele transforma a nossa mágoa em paz. Ele nos restaura completamente. É por isso que nós podemos caminhar em segurança, agora que nós sabemos que o sacrifício de Cristo Jesus, a obra do nosso Salvador, foi aplicada a nós. A justiça dele é aplicada em nós, e o nosso pecado estava sobre ele naquela cruz, no Calvário. Então, quando nós, nesses 2 primeiros versículos, nós já entendemos qual é a mensagem de alegria que todo o Salmo nos traz, mas ele continua com outras lições importantes para as nossas vidas. No versículo 3 ainda diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, depois de ele afirmar a respeito da felicidade que é encontrada no perdão de pecados, ele traz aqui um exemplo pessoal daquilo que ele tinha passado, né? Essa lição tinha sido aprendida a duras custas.
E ele estava dizendo ainda, não é? Ele mostra que o não arrependimento, enquanto ele não tinha se arrependido, ele estava silencioso, não é? E esse silêncio da mágoa guardada em seu coração fazia com que o seu corpo sofresse, né? O pecado fazia com que ele sentisse fisicamente o peso da maldade em seu coração. Então ele fala que os seus ossos envelheceram, né? Como se eles estivessem desgastados, como eles estivessem se consumindo. Ele ainda fala de um gemido intenso, né? Uma dor profunda que ele sentia a todo dia, né? Ele sentia como se a mão do Senhor pesasse sobre ele, a consciência devido ao seu pecado, devido às suas falhas, né? Estava constante diante dele, né? Então ele se encontra numa situação como se fosse num deserto, né? Sequidão de estio, um lugar sem água. Ele estivesse exausto, procurando um alívio, procurando algum consolo diante de tanto sofrimento. Essa era a situação dele antes do arrependimento. Essa era a situação dele antes de encontrar o perdão do Senhor. Mas logo no versículo 5, ele confessa a Deus tudo aquilo que ele tinha feito. E o perdão é encontrado logo no mesmo instante, porque ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, imediatamente o perdão é recebido. Quando ele abriu o seu coração, foi sincero diante do Senhor, se arrependeu daquilo que ele tinha feito, o perdão de Deus já foi imediato. E aqui, meus irmãos, nós mostramos que já respondemos a pergunta, não é? Como nós podemos ser felizes? Como nós podemos ser bem-aventurados? Confesse seus pecados ao Senhor e receba o perdão de Deus. Que grande alegria, meus irmãos, saber que, apesar de termos cometido tantos pecados, não sei, meus irmãos, o que cada um de nós fez, o que cada um de nós carrega no nosso coração, o que nós temos feito em nossa vida, qual é a nossa história, mas nós podemos saber que em Cristo há perdão, há restauração, há nova vida, há paz, há felicidade. Como é bom, meus irmãos, saber que nós podemos encontrar esse perdão de Deus. Depois de ele demonstrar esse perdão e mostrar também como ele tinha aprendido essa lição importante, no versículo 6 ele já quer mostrar para o povo de Deus a respeito daquilo que ele tinha aprendido. Então ele fala assim: sendo assim, todo homem piedoso, todos aqueles que confessam, que professam o nome do nosso Senhor, todos aqueles que fazem parte da aliança de Deus, devem fazer súplicas, não é? Fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão, né? Então ele está falando: olha, se você crê no Senhor, se arrependa. Se você faz parte do povo de Deus, se arrependa, para que assim, dessa forma, você experimente da bênção de Deus e experimente também da segurança que Deus dá. Porque ele está dizendo aqui de segurança, não é? Transbordarem muitas águas não atingirão. Será que ele está dizendo então que o cristão que agora confessa o nome do Senhor Jesus, ele não sofre, ele não passa por dificuldades de alguma forma? Não, meus irmãos, de jeito nenhum. Nós passamos, o Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro que nós passaremos por aflições neste mundo, não é? A mensagem do Senhor é muito clara que nós sofreremos. Mas então o que está dizendo aqui dessas muitas águas, essas tribulações? Isso nos mostra que mesmo se muitas águas transbordarem, se tragédias, se dificuldades vierem em nossas vidas, nós temos a segurança de saber que a nossa salvação jamais será atingida. A nossa relação com Deus, meus irmãos, é intocável. A obra de Cristo na cruz foi perfeita, foi consumada. Não importa os sofrimentos que nós passemos nesse mundo, que podem ser severos, podem ser grandiosos, mas esses sofrimentos jamais atingirão a nossa relação com Deus.
nós estamos seguros em suas mãos, nada pode nos separar do seu amor, por causa da vitória que foi alcançada em Jesus Cristo naquela cruz. E ainda fala de proteção, não é? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento, não é? A proteção do Senhor está sempre presente com os seus filhos, o cuidado do Senhor é constante. E é interessante quando ele diz aqui que nos cerca com cantos de livramento. Esses cantos eram cantos que quando um exército vencia uma batalha, eles louvavam, eles cantavam, eles exultavam por causa daquilo que eles haviam conquistado, né? Por causa do grande perigo dos inimigos que haviam sido derrotados. E é isso que Deus faz com nós, nos cerca com esses cantos de livramento. Meus irmãos, na cruz, Cristo teve uma vitória completa contra o pecado que nos assola, contra o mundo que nos persegue, contra Satanás que nos acusa, contra a morte, meus irmãos. Cristo venceu definitivamente. Nós agora fomos libertos, temos vitória, nós somos mais do que vitoriosos por causa do Senhor Jesus Cristo. O cristão agora não precisa mais ter medo da morte, porque nós temos a vida eterna no Senhor Jesus. Por mais que nós morreremos, ou se Cristo não voltar, nós passaremos pela morte, nós temos a vida. A morte não é mais condenação, a morte já não é mais juízo, mas é um sinal, meus irmãos, que nós agora estaremos com Deus na presença do Senhor. E nós podemos dizer isso contra o pecado também. O pecado é presente em nossas vidas, nós sofremos tentações, mas sabemos que o pecado já foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. As cadeias que nos dominavam já foram quebradas. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque nós temos a vitória, nós somos perdoados pelo nosso Deus. Tudo isso, meus irmãos, é a segurança, a proteção que Deus rende aos seus filhos amados, aqueles que já tiveram essa grande felicidade, aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados. Nós somos cercados com cânticos de vitória. Isso é maravilhoso. É tudo isso que Deus faz por nós. Por isso que nós podemos dizer que a felicidade não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz por nós pela sua graça, pelo seu amor. Ainda no versículo 8, Deus ainda nos mostra outras maravilhas que Ele faz pelo seu povo, por aqueles que se arrependeram. Ele diz ainda: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É interessante notar que parece que o Salmo aqui tem uma mudança, né? Antes ele estava falando em segunda pessoa, agora está em primeira pessoa. O Davi, como profeta, então ele está falando da voz de Deus. Todo o Salmo fala da voz do Senhor, mas ele está representando aqui a palavra direta do Senhor para aqueles que se arrependeram, a palavra de instrução. É interessante então que antes de mostrar a libertação completa do pecado, ele fala de instrução. Isso não é uma verdade, meus irmãos? Muitas vezes o pecado em nossas vidas, ele não é libertado de uma hora para outra, né? No estalar dos dedos, mas é uma instrução, um conhecimento, é um caminho de santificação que nós temos com Deus e o agir do Santo Espírito em nossas vidas, com o nosso esforço, é claro. Então ele fala aqui de instrução no caminho que nós devemos seguir, né? Sobre as vistas do Senhor, né? Como um pai amoroso cuida do seu filho enquanto ele está em algum lugar, não é? Fazendo uma atividade, Deus cuida de nós de maneira próxima, nos instruindo em seu caminho. E como Ele nos instrui? Pela sua palavra, a revelação da sua palavra, meus irmãos. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus, e tudo o que nós precisamos saber a respeito do nosso dever para com Deus, está na palavra de Deus. Essa é a instrução dada pelo Senhor, que o Santo Espírito abra os nossos olhos para que nós compreendamos e apliquemos em nosso coração. Mas depois ele falar de instrução, ele ainda dá um ensino nos alertando, porque ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não seja, então, teimoso, né? Não insista nos caminhos do seu caminho, nos caminhos do desejo do seu coração, que nos levará para a destruição, que nos levará para a morte, que nos levará para o sofrimento eterno. O que Deus está nos mostrando aqui é que aceite a sua instrução, ouça o que Deus tem para nós, por mais que seja difícil, por mais que sejam palavras duras, são caminhos, meus irmãos, são palavras para a vida, são palavras que nos corrigem. A disciplina do Senhor é a disciplina de um pai amoroso que cuida dos seus filhos, que não quer que o seu filho insista num caminho de morte, um caminho de destruição. Não seja teimoso, não é? Como um cavalo ou uma mula que precisa de cabrestos, precisam ser dominados à força, precisam ser domados para que dessa forma eles andem em seus caminhos, no caminho de Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos orienta, mostrando o seu amor, a sua palavra, Ele também nos alerta, nos exorta para qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, meus irmãos, além de receber a alegria, a felicidade plena do nosso Deus, o Senhor ainda nos mostra que aqueles que se arrependeram recebem a segurança da salvação, a segurança do cuidado de Deus, a proteção da vitória do Senhor e ainda a instrução dada pela palavra de Deus, dada pelos caminhos eternos e maravilhosos do Senhor, e ainda a disciplina, a orientação de como que nós devemos seguir, qual é o nosso erro que deve ser corrigido para que assim nós andemos nos caminhos do Senhor. Não sejamos teimosos, mas ouçamos o que Deus tem para cada um de nós. Depois de mostrar a felicidade, que é algo que Deus faz pela nossa vida, simplesmente pela sua graça, pelo seu amor, o final do Salmo, versículo 10 e 11, nos mostram algo que nós podemos fazer, que é uma ordem de Deus para que nós façamos diante da graça que foi concedida pelo Senhor. Porque diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Primeiramente fala do ímpio que irá sofrer muito, não é? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Davi já tinha passado por isso antes dele se arrepender. Ele sabia qual é o sofrimento que o ímpio passa. E nós, meus irmãos, também sabemos, pelas nossas próprias vidas e também pela vida daqueles próximos a nós que ainda não conheceram o Senhor, como eles sofrem de tantas formas. Parece que não enxergam o caminho que estão seguindo, né? O sofrimento que causa em sua vida, em suas famílias, por causa do não arrependimento. Esse é o sofrimento que terá de curtir o ímpio. Mas ao contrário, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Essa palavra assistir é a mesma que fala a respeito dos cânticos de livramento que nos cercam. Então a misericórdia do Senhor, ela nos cerca, ela está presente, ela cuida de nós a todo momento. O amor de Deus. E diante disso, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Diante de tão maravilhosa graça e amor que Deus concedeu a nós, o que nós fazemos? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, a palavra aqui é uma ordem, é um imperativo, é algo para nós fazermos. Deus está nos dizendo que diante do seu amor que nos alcançou, nós temos que nos alegrar. Se nós não nos alegramos, nós não entendemos a graça que foi dada a nós.
Ele está dizendo: alegre-se no Senhor, se regozije, esteja feliz, saiba que o que nós temos é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa dar. Nós temos a graça de Deus, a salvação em Cristo, e diante disso exultar, louvar ao Senhor pelo seu amor, por tudo aquilo que Ele fez por nós. É por isso, meus irmãos, que esse salmo é um salmo que ele é muito importante. Ele fala a respeito de justificação, a justificação que é uma doutrina fundamental da igreja, né? Os reformadores falaram que a doutrina da justificação é aquela em que a igreja permanece de pé ou cai. Ela é a base da nossa igreja, saber que Cristo Jesus é a nossa justiça e o nosso pecado, a nossa transgressão estava sobre Ele. Então ele fala também de alegria, essa verdadeira felicidade que nós temos, ter os nossos pecados perdoados. Diante disso, lembrando das perguntas, não é? Aquelas respostas, não é? Que nós encontramos na internet sobre como buscar a felicidade, nós lembramos de que todas elas falavam de algo que nós precisamos ter, todas elas falavam de algo que nós precisamos fazer, não é? Então a felicidade, segundo a palavra de Deus, não é algo que nós construímos de nenhuma forma, mas é algo que Deus nos dá pela sua graça, pelo seu perdão. E essa felicidade é eterna, porque a fonte dela é eterna, o nosso Deus. E um dia nós experimentaremos ela plenamente na glória do Senhor. Lá não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque nós estaremos na presença do nosso Deus. Mas já hoje nós já também podemos experimentar esse amor e essa felicidade verdadeira que vem de Deus, compreendendo a mensagem de Cristo, se rendendo ao nosso Salvador, se arrependendo dos nossos pecados e entregando a nossa vida ao nosso Deus. É assim, meus irmãos, que nós buscamos e alcançamos a felicidade verdadeira. Então, diante disso, é importante nós refletirmos, buscarmos em nosso coração: será que nós temos sido impenitentes no sentido de não nos arrependemos dos nossos pecados? O que será que nós temos levado em nossas vidas que ainda não nos arrependemos? O que nós temos feito que desagrada a Deus, que guardamos ainda em silêncio em nosso coração? Nós aprendemos aqui que nós devemos confessar ao Senhor, entregar a Ele a nossa culpa, buscar novos caminhos, tendo a confiança, tendo a certeza que a misericórdia do Senhor nos cerca e o seu perdão, Ele é eterno, pela obra do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude a continuar buscando esse perdão de Deus, buscando trilhar os caminhos do Senhor que Ele instrui em sua palavra, e que a igreja do Jardim Maringá seja abençoada cada vez mais nos muitos anos ainda que tem, pela graça do Senhor, continuando servindo ao nosso Deus, proclamando essa mensagem de salvação, essa mensagem de perdão, de arrependimento do nosso Deus, sempre lembrando de termos essa alegria acima de tudo, porque nós temos a salvação que é maior do que qualquer outra coisa que nós podemos conquistar ou fazer. Que Deus assim nos abençoe. Amém.